Tem algo estranho acontecendo. Um movimento silencioso, quase elegante, de pessoas abandonando as redes sociais como quem foge de um incêndio. Falam de saúde mental, de tédio, de overdose de estímulo, que ficar nas redes sociais é adoecer lentamente. Mas será que é só isso? A verdade é que o ser humano ele sempre teve esse talento peculiar de construir monstros e depois ficar surpreso quando eles saem destruindo tudo. A tecnologia muda e o pânico moral se repete. Eu não tenho respostas absolutas e, na verdade, eu desconfio de quem tenha, mas eu acho que já está mais do que na hora da gente olhar para toda essa situação com um pouco mais de profundidade e ir além dos vídeos que dizem simplesmente para você deletar todas as redes sociais. Porque o problema não é o Instagram, mas sim o que ele passou a representar. E por conta de várias coisas, eu acho válido a gente revisitar alguns assuntos para que a gente possa nivelar o nosso saber sobre o assunto. Nesse vídeo, a gente vai explorar a pergunta: é preciso desinstalar as redes sociais para ser feliz? A alienação em Karl Marx. O homem separado de si. Karl Marx introduz o conceito de alienação em seus Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, escritos antes mesmo da sua obra política mais conhecida. Para ele, a alienação é o processo pelo qual o trabalhador se separa da sua essência humana. A partir do advento do capitalismo, o ser humano não é mais o sujeito ativo da criação, mas se torna objeto de processos externos, mercado, capital, tempo, produtividade, perdendo a autonomia sobre o seu próprio trabalho, sobre o que cria e, por consequência, sobre si mesmo. O Marx ele descreve 4 tipos de alienação: a alienação do produto do trabalho, a alienação do ato de produzir, a alienação de si mesmo e a alienação dos outros homens. Essa lógica é aplicável às redes sociais, porque o indivíduo, ao invés de criar livremente, ele produz conteúdo dentro de uma lógica algorítmica, muitas vezes para poder obter reconhecimento, validação ou lucro. O produto, no caso a postagem, a imagem, o vídeo, ele sempre vai pertencer mais à lógica da plataforma do que ao sujeito. A própria expressão pessoal vai se tornar mercadoria simbólica, quantificada em likes, compartilhamentos e comentários. E é até engraçado como, se você parar para observar, existem um certo tipo, uma forma específica de você se comunicar nas redes sociais. Não são todas as fotos que vão ser consideradas aesthetics. Por exemplo, você tem que sempre baixar a exposição para parecer mais chique. Não é qualquer foto que comunica uma imagem bacana nas redes sociais. É uma linguagem intangível, mas ao mesmo tempo que todo mundo conhece. A subjetividade nesse contexto, ela se molda de acordo com as normas externas e capitalizadas. Exatamente como Marx descreveu no campo do trabalho. O eu online passa a ser um trabalho mesmo, um trabalho alienado e muitas vezes alienado do ser real. Guy Debord e a Sociedade do Espetáculo. Em 1967, Guy Debord aprofunda e atualiza o conceito marxista de alienação ao analisar a era da mídia e da imagem. O Debord ele afirma que a vida social se tornou um espetáculo no qual tudo que antes era vivido diretamente se transformou em representação, ou seja, não vivemos mais as experiências, a gente vive a mediação das experiências. O espetáculo é uma forma de alienação onde a imagem substitui a realidade e a aparência substitui o ser. O espetáculo é o capital a tal grau de acumulação que se torna imagem. Guy Debord. Nas redes sociais, essa noção ela vai ganhar um novo corpo. O Instagram, o TikTok e o Twitter são a perfeita realização do espetáculo debordiano. A vida cotidiana é estetizada, encenada, editada e publicada, e o sujeito passa a viver para a câmera, para o feed. A experiência só parece ser válida quando ela é visível. A performatividade nas redes, então, vai ser, portanto, uma forma moderna de alienação, onde o sujeito não só está separado da sua essência, como em Marx, mas também é induzido a ensinar uma versão de si que seja socialmente consumível. Essa versão performada se torna mais real do que o próprio indivíduo. O espetáculo ele não é só entretenimento,
É uma forma de controle social. Ele molda comportamentos, desejos, discursos e até identidades, produzindo um sujeito que vive para ser visto e mede a sua existência pelas respostas dos outros. Quando a gente olha para os conceitos de Marx e de Debord, o sujeito digital ele aparece como uma síntese meio trágica, porque ele, ao mesmo tempo, é produtor e produto. E ele cria conteúdo sobre si mesmo, mas dentro dos moldes do capital digital, ele é estimulado a mostrar tudo, mas quase nunca a refletir realmente sobre o que ele sente de verdade. A vida ela é vivida por algoritmo. Retomando a Marx, a vida alienada ela não é uma vida verdadeira, é uma vida separada de si mesma. Retomando a Debord, o espetáculo transforma os espectadores em passivos diante da própria existência. Retomando a você, a pergunta que emerge é: precisamos mesmo das redes sociais para existir ou a gente está apegado ao que nós somos nelas? E talvez, como diria Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas em tempos de espetáculo, talvez a gente se devesse perguntar: a vida exageradamente exposta está realmente sendo vivida? Inclusive, é interessante a gente relembrar como que as redes sociais elas têm literalmente até um design pensado para fazer você ficar lá o máximo de tempo possível. Isso faz me lembrar o experimento que eu acho que todo mundo conhece, que é o Boba e Kik, né? Ele foi criado por um psicólogo, o Kohler, em 1929, sim, 1929, e depois ele foi popularizado pelo Hubbard, né, em 2001. E o teste ele é bem simples, você vai ver duas figuras, uma com pontas agudas e um formato meio irregular, e a outra com curvas suaves e arredondadas. E depois você vai receber dois nomes sem sentido, Kiki e Boba. E a pergunta final é: qual nome combina com qual forma? A mente humana é extremamente previsível. Porém, como eu disse, esse fenômeno de demonizar a tecnologia, ele não é de hoje, e eu também não acho que a rejeição total seja o caminho mais certo. E existem dois acontecimentos históricos nos quais eu me baseio para estar dizendo isso. O ludismo, o medo industrializado. O ludismo foi um movimento operário que ocorreu principalmente na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1816, durante a chamada Primeira Revolução Industrial. Esse período marca a transição de uma economia baseada na agricultura e no artesanato para um modelo industrial e urbano impulsionado pelo uso de máquinas a vapor, fábricas e trabalho mecanizado. A Inglaterra, mais precisamente regiões como Yorkshire, foi o epicentro dessa transformação. Politicamente, a Grã-Bretanha estava passando por fortes tensões sociais, a democracia ainda era limitada, o parlamento era dominado por elites proprietárias e os trabalhadores tinham poucos direitos, vivendo em condições precárias nas cidades industriais recém-formadas. O que foi o ludismo? O termo ludismo vem de uma figura provavelmente fictícia, Ned Ludd, que teria quebrado um ter em protesto. Os chamados ludistas eram artesãos e trabalhadores têxteis que, diante da substituição do seu ofício pelas máquinas operadas por mão de obra barata e desqualificada, passaram a invadir fábricas e destruir equipamentos como forma de protesto. Mas o ludismo não era um movimento anti-tecnologia em essência. Era uma forma de resistência política e econômica contra a perda de autonomia e da dignidade do trabalho humano frente à lógica do lucro. As leis sindicais, elas proibiam a organização dos trabalhadores nesse cenário. Então, por isso, as máquinas elas surgiam como um símbolo de ameaça direta à sobrevivência do trabalhador artesanal. Repressão e consequências. O governo britânico respondeu com violência. Leis severas foram aprovadas, inclusive a pena de morte para destruidores de máquinas, e o exército foi mobilizado para conter as revoltas. O movimento foi esmagado militarmente, mas deixou as marcas profundas na história da resistência operária. O ludismo é, portanto, um exemplo clássico de como as novas tecnologias, quando introduzidas sem um projeto social, produzem medo, desemprego e tensão social. O problema não é a inovação em si, mas como ela é distribuída e quem lucra com ela. O impacto da televisão, o espetáculo doméstico. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai entrar na era da reconstrução e do consumo de massa.
A década de 1950 marca o início da chamada Era de Ouro da televisão, especialmente nos Estados Unidos, onde a TV se tornou um símbolo de estilo de vida suburbano americano. Em 1949, apenas 2% dos lares norte-americanos tinham TV. Em 1959, o número vai ultrapassar os 85%. Essa explosão coincide com o período da Guerra Fria, a ascensão do American Way of Life, o medo do comunismo e o crescimento de uma sociedade de consumo, estimulada pela publicidade e pela mídia. A televisão, nesse contexto, vai se tornar um instrumento poderoso de formação de opinião, controle social e reforço de valores ideológicos. Desde o início, intelectuais, educadores, sociólogos e líderes religiosos manifestaram preocupação com os efeitos da televisão sobre a sociedade. As principais críticas eram a destruição do convívio familiar, a alienação mental, a cultura da imagem e a padronização do pensamento. Antes as famílias jantavam juntas e conversavam, agora elas vão assistir a TV em silêncio. Argumentava-se também que a TV promovia a passividade, distração superficial e enfraquecia a capacidade crítica. Deslocava-se o foco da leitura e da palavra escrita para a imagem rápida e manipulável. A programação televisiva era massificada, promovendo um tipo único de valor e estilo de vida. Filósofos como Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, viam a televisão como uma extensão da indústria cultural, um sistema de produção em massa de cultura voltado ao entretenimento alienante e à domesticação das massas. Para Adorno e Horkheimer, a televisão era um instrumento de integração passiva do indivíduo ao sistema capitalista, impedindo o pensamento autêntico. Mãe! Ah, minha Nossa Senhora! Mãe, ele vai vir aí, viu? Bando de sem vergonha! Assim como hoje se diz que o celular destruiu a juventude, nos anos 50 dizia-se que a televisão destruiu a moralidade, a imaginação e a democracia. O pânico moral era alimentado por estatísticas que associavam a TV à violência juvenil, à queda do desempenho escolar e ao isolamento social. No entanto, a televisão também foi usada como ferramenta de educação, divulgação científica e crítica social. O problema não era o meio, mas a forma como ele era estruturado economicamente. Tanto o ludismo quanto a rejeição à televisão revelam que a chegada de novas tecnologias sempre vai gerar ambivalência, encantamento e medo, esperança e pânico. O ser humano ele vai sempre projetar nas tecnologias não só os desejos dele, mas também os fantasmas sociais, o medo da substituição, da alienação, da manipulação e da perda do sentido. O medo que se tinha das máquinas no século XVIII ou da TV no século XIX é o mesmo medo que se tem hoje das redes sociais, da inteligência artificial e dos algoritmos. O medo de que a tecnologia seja maior do que a própria humanidade e que nos transforme em engrenagens de um sistema que a gente não compreende e do qual a gente sequer consegue fugir. Mas se a gente não pode fugir da evolução, o que a gente tem que fazer? Antes da invenção da imprensa, o conhecimento estava aprisionado em um regime de escassez. Livros eram copiados à mão por monges corpistas, geralmente em latim, em mosteiros sob domínio da Igreja Católica. Isso fazia com que o saber circulasse em uma bolha extremamente restrita, o clero e a aristocracia letrada. A leitura era literalmente um privilégio de casta. E esse contexto ele não era apenas uma limitação técnica, era político e ideológico. Geograficamente, a gente está falando da Europa Ocidental, principalmente na região germânica do Sacro Império Romano Germânico. No século XIV, o continente vivia em um momento de transição. A Idade Média estava dando lugar ao Renascimento, impulsionado pelo florescimento comercial, pelas universidades nascentes e por um novo espírito de investigação filosófica, artística e científica. A Igreja ainda era a instituição mais poderosa da Europa, tanto espiritualmente quanto politicamente. Ela monopolizava a interpretação das escrituras, a moral pública e o ensino. Com a Bíblia em latim, a Vulgata, o clero exercia a função de mediador entre o divino e o povo. Questionar essa autoridade, inclusive, era perigoso. Foi nesse cenário que surgiu Gutenberg, um ouvires e inventor da cidade de Mainz, na atual Alemanha.
Entre os anos de 1430 e 1450, Gutenberg desenvolveu um sistema de impressão com tipos móveis de metal e uma prensa mecânica baseada no modelo das prensas de vinho, uma adaptação engenhosa da tecnologia agrícola para fins culturais. Sua obra mais célebre é a Bíblia de Gutenberg, impressa por volta de 1455, com 42 linhas por página. Ela marcou o início da imprensa de larga escala na Europa. A partir de 1517, com Martinho Lutero e suas 95 teses contra as indulgências da Igreja, a imprensa ganhou um papel central. Lutero traduziu a Bíblia para alemão e seus panfletos espalharam-se rapidamente por toda a Europa. A capacidade de imprimir em massa possibilitou a divulgação de ideias dissidentes, algo que antes era limitado ao boca a boca ou manuscritos secretos. A consequência foi devastadora para a Igreja. Ela perdeu o monopólio da interpretação bíblica. Agora qualquer pessoa alfabetizada poderia ler e interpretar o sagrado por conta própria, um abalo sísmico no modelo teológico e político vigente. A imprensa, portanto, se tornou um instrumento de ruptura da autoridade. Com o crescimento da impressão, surgiram livros laicos, jornais primitivos e panfletos políticos. Isso alimentou o que o filósofo Jürgen Habermas chamou de esfera pública, um espaço entre o Estado e a sociedade onde os cidadãos discutem ideias. A difusão do saber criou um novo tipo de sujeito, o leitor crítico, o cidadão capaz de formar opinião a partir da leitura direta, sem intermediários. Era o início do que mais tarde se chamaria de iluminismo. Com a imprensa, o conhecimento científico, filosófico e artístico circulou mais rápido. Os escritos de Galileu, Newton, Descartes, Kant e Spinoza se multiplicaram. A ciência ganhou autonomia e a autoridade eclesiástica foi sendo gradualmente deslocada por uma racionalidade secular. Escolas e universidades passaram a ter acesso facilitado a livros, enciclopédias foram organizadas e a alfabetização se expandiu, ainda que lentamente. O livro impresso foi, nesse sentido, um motor da modernidade. A invenção da prensa tipográfica reconfigurou as relações entre conhecimento, poder e linguagem. Ela desintermediou o saber, reduziu o custo da informação, deu voz aos dissidentes, impulsionou a ciência e enfraqueceu o monopólio das elites religiosas e aristocráticas. Se o ludismo ele protestava contra máquinas que tiravam o pão, a Igreja resistia contra uma máquina que tirava o púlpito. Gutenberg ele não apenas imprimiu livros, ele imprimiu liberdade e o direito de pensar sem permissão. No fim das contas, o problema não é a tela, e sim a fome. A fome de sentido. A gente tenta calar o vazio com posts, com likes, com migalhas mesmo. Nos vendem a ilusão de liberdade enquanto os algoritmos moldam o nosso desejo. Não é exatamente sobre sair das redes, mas sobre não se perder nelas. Não é sobre deletar um aplicativo específico, e sim sobre reaprender a desejar. A pergunta nunca foi: é preciso desinstalar as redes sociais para ser feliz? Mas sim, o que fizeram com a sua felicidade para que você pensasse que ela estava dentro de um botão azul escrito seguir? A resposta não é nem um sim, nem um não. Mas quem é você quando ninguém está te olhando?